Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo Real Talks, edição Capital Markets, diretamente do nosso estúdio aqui da CBRE, no nosso escritório em São Paulo. Eu sou Rodrigo Moreira, gerente da área de Capital Markets, e a nossa ideia hoje aqui é falar um pouco mais do mercado de Capital Markets, do mercado de investimento como um todo, dando um foco maior no mercado industrial e logístico e no mercado de escritórios, né? E para isso eu trouxe o Flávio Camargo aqui, gerente da área de Capital Markets, para me ajudar aqui nessa aventura, Flávio. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje. Lembrando, pessoal, que todos os dados aqui, tanto os dados nacionais quanto internacionais, eles são da CBRE, o que trazem um grau de confiabilidade muito grande para todas as informações que nós vamos apresentar aqui. Acho que antes de entrar no mercado do Brasil em geral, acho que é legal um pouco a gente falar, trazer um panorama do mercado internacional como um todo, e para isso a gente gosta de trazer sempre um gráfico aqui que ilustra o volume de transações por segmento do mercado de real estate, né? Então, quando a gente olha o mercado global como um todo, o que é legal a gente analisar aqui é o seguinte, que principalmente aí até 2019, o mercado veio se recuperando muito forte, de forma muito consistente da crise do subprime, até mais ou menos meados aí de 2019, quando vem a pandemia. Aí quando vem a pandemia, realmente o mercado sofre muito, a gente sai de um patamar ali de mais de 1,1 tri, esse número cai para mais ou menos 800 bilhões de dólares, mas devido à estratégia principalmente do Banco Central americano e do Banco Central europeu de manter a taxa de juros aí próxima a zero, isso fez com que o mercado, principalmente em 2021 e 2022, ele tivesse um crescimento muito considerável. Então, se você for olhar, em 2021 a gente atingiu um volume de mais ou menos 1,4 trilhão de volume transacionado. Só que isso tudo tem um custo. E qual foi o custo desses juros baixos aí por muito tempo? Foi o custo da inflação. Então, quando a gente olha aqui, principalmente para 2023, a gente tem um recuo aqui muito grande do volume de transações para patamar próximo aí a 2012, ou seja, o mercado recuou mais ou menos 10 anos e através dos dados aqui da CBRE, quando a gente analisa e tenta projetar o ano de 2024, a gente vê um ano muito próximo a 2023. Então realmente esses últimos 2 anos aí, o mercado acabou sofrendo um pouco mais lá fora e quando a gente vem aqui para o Brasil e traz tudo isso tudo agora para a real, a gente percebe que o mercado brasileiro ainda é muito pequeno, perto do mercado internacional, mas que aqui, Flávio, a gente já começa a ver uma dinâmica um pouco diferente quando a gente compara com o mercado lá fora, né? Exatamente. Se você olha o mercado internacional, você vê, né, naquela série histórica, ele transacionou entre 400 bilhões de dólares até 1,4 trilhão de dólares, enquanto o mercado brasileiro ele fica aí ao redor de 4 bi de reais até o máximo de 25 bi de reais, né? Então é uma diferença muito grande. O Brasil não é nem 1% do mercado total, né, no mundo. E quando você olha a fundo para o mercado brasileiro, você vê que de 2014 a 2018 ele transacionou menos de 10 bi de real. E por que isso? A gente vivia um momento de muitas incertezas políticas, econômicas e, além disso, uma alta taxa de juros e a vacância no mercado de escritórios, a gente vai entrar um pouco depois nisso, estava em níveis muito altos, né? Quando essa taxa de juros começa a melhorar, né, e o que acontece em 2019, ela vai para patamares próximos a 6%, a gente vê que tem um pulo do mercado muito grande, né? Então o mercado econômico melhora muito, a política começa a andar numa forma mais clara, e esse mercado ele atinge 25 bilhões de reais e permanece assim nos próximos 2 anos, mesmo durante a pandemia, né? Principalmente porque daí a taxa de juros no Brasil foi a 2% e os fundos imobiliários ficaram muito ativos, fizeram muitas aquisições. Quando a taxa de juros volta a subir em 2022 e 2023, você vê que o mercado dá uma arrefecida, porém ele permanece em um patamar muito maior do que foi aí, né, no início da série aqui entre 2014 e 2018. E é o que a gente espera para esse ano também, né? Se você vê, a gente já teve 12,7 bilhões em transações concluídas, e se você somar o que está em diligência aí, a gente vai ter um ano melhor do que os últimos 2 anos, aproximadamente um pouco mais de 22 bilhões de reais. Agora entrando um pouco no mercado de escritórios, né? Quando você vai e tenta entender o mercado de escritórios nessa mesma análise entre 2014 e o primeiro semestre de 2024, você vê que ele teve um comportamento muito parecido com o mercado geral, né? Entre 2014 e 2018 ele teve uma média muito abaixo dos anos posteriores, e depois disso um volume muito maior, né? Então você vê que ele sai de uma média abaixo de 4 bi para quase 11 bi em 2019. E o que a gente traz aqui, né? O perfil de comprador dessas aquisições por ano. E a gente vê que o fundo imobiliário, a partir de 2019, torna-se o principal player do mercado, né? Você vê que em 2019 foi 40% das transações foram fundo imobiliário, e depois disso, em 2020, principalmente, aí batendo 90% do mercado. E o que a gente está enxergando é que, quando você olha para este ano, você vê que até agora 2,7 bi foram concluídos, 87% dessas transações foram de fundos imobiliários. Então a gente entende que eles vão ser o grande protagonista do mercado de novo.
Agora trazendo um pouco dos highlights do que a gente viu nesse primeiro semestre do ano, né? Desses 2,7 bi de transações, foram 19 transações, 50% delas aconteceram na região da Faria Lima. Então é a região que ainda traz principalmente o interesse do investidor. Aqui, Flávio, a gente percebe que realmente, historicamente, tem uma concentração muito grande aqui no mercado da Faria Lima, mas que eu acho que nos últimos 3 anos, principalmente, essa concentração aumentou ainda mais, né? Como você enxerga esse eixo fora da Faria Lima? Os investidores já têm olhado para algumas coisas fora da Faria Lima, ou a tendência realmente é o pessoal cada vez mais se concentrar lá na região dos Jardins? Rodrigo, isso é uma pergunta muito importante, a gente se depara muito com isso quando os investidores vêm até a gente, eles querem entender qual que é a próxima tendência de mercado e como que isso vai permanecer aí para esse próximo semestre, para os próximos anos. O que a gente enxerga é que as taxas de vacância na região da Faria Lima elas nunca foram tão baixas, consequentemente os valores de locação eles têm aumentado semestralmente, então isso traz uma segurança muito grande para o investidor. Porém, quando você vai a fundo, você vê que o valor de locação da Faria Lima para os outros mercados, como a Paulista, como a Marginal Pinheiros, nunca foi tão diferente, né? Enquanto a gente está falando dos ativos AAAs na Faria Lima pegando mais de R$300 o metro, aqui na região da Marginal e na Paulista, eles estão ao redor de 100, 110, 120, dependendo do ativo, até abaixo disso em bons imóveis. Então, assim, o investidor que consegue enxergar isso, ele vê que é um momento de oportunidade, na verdade, de você fazer aquisições fora dessa região, né? E aí, já indo para o próximo tópico, quando você vê esse 1,2 bi de transações em diligência, que são 11 transações, elas já são mais espalhadas. Então, acho que isso é uma tendência que o investidor, em geral, já está vendo. Então, acho que a gente vai começar a ver transações mais ao redor da cidade de São Paulo, não tão só concentradas na região da Faria Lima. Analisando esses 1,2 bi em diligência e tentando fazer uma projeção aqui, dá para considerar que os fundos imobiliários vão continuar sendo os maiores compradores ainda? Sim, quando você analisa essas transações, você vê que eles ainda são um grande protagonista do mercado e provavelmente devem permanecer assim até o fim do ano. E acho que outro ponto que é bem importante trazer aqui é quando você vê que o mercado de escritórios ele ainda é muito concentrado na cidade de São Paulo, né? Então 88% dessas transações que ocorreram já, elas estão concentradas na cidade de São Paulo, provavelmente dita, não são nem no estado, né? Isso aqui é interessante porque o mercado logístico ele tem uma especificidade que ele tem uma divisão, uma nacionalização muito maior do que o de escritório, né? Mas olhando para esses 88% aí, Flávio, essa concentração aqui na cidade de São Paulo, como os investidores têm olhado, por exemplo, o mercado do Rio de Janeiro e o mercado de Belo Horizonte, que a gente sabe que são talvez o segundo e o terceiro colocados aí? Sim, sem dúvida. É exatamente isso, né? Se você tirar desses outros 12% que sobraram, são transações no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma praça que sofreu muito, né? Até mesmo antes da pandemia, uma questão de demanda mesmo, né? Os locatários eles estavam enxugando, alguns migrando para outras sedes em outras cidades, principalmente em São Paulo. Porém, a gente sente que isso está retomando, né? Então, se você olha os anos anteriores aqui, num período mais longo, você vê que o Rio de Janeiro transacionou muito menos e a gente sente que ele está voltando. Então, sem dúvida, o segundo mercado para as transações aqui de escritórios, elas estão concentradas no Rio de Janeiro. E o terceiro mercado seria BH. BH é um mercado que tem muitos investidores, principalmente familiares ou empresas, grupos muito fortes, e está se tornando um polo que está atraindo, né, os olhos do investidor em geral para aquisições nessa praça. Rodrigo, e o mercado de indústria logística, como vocês estão enxergando? Flávio, o mercado logístico ele passou por transformações estruturais aí nos últimos anos. Eu diria que principalmente aí pós-pandemia, pós-2020. A pandemia foi um grande catalisador realmente desse mercado logístico, né? A forma como o brasileiro consome, o crescimento do e-commerce, tudo isso fez com que esse mercado se transformasse muito. E pós-2020, a gente atingiu recordes aí de absorção bruta e líquida como um todo, ano após ano, a gente vem batendo recordes. E as vacâncias sempre em taxas baixas e estáveis, né? Então isso causou uma transformação muito grande. E isso acabou se refletindo muito também no mercado de capital markets de investimento como um todo. Se a gente analisa aqui até 2019, o mercado teve um comportamento muito parecido com o mercado em geral e com o mercado em office, mas principalmente em 2020 e 2021, quando a Selic estava a 2, você teve um crescimento muito grande da indústria e muito puxada pelos fundos imobiliários, né? Então, eu acho que aqui a gente já tem uma grande diferença aqui para o mercado de escritório. O mercado de escritório, os fundos imobiliários são, sem dúvida, o principal protagonista, mas você tem algumas properties grandes que acabam fazendo parte desse mercado também de transações. Quando a gente olha para o industrial e para o logístico, as properties elas têm um viés um pouco mais desenvolvedor. Então são players que acabam ficando fora do mercado de transações, né? Então o mercado realmente ele é dominado por fundos imobiliários, a ponto da gente chegar aqui em 2021 e ter 95% das transações feitas por fundos imobiliários. Então o que acontece? Quando veio aquela pressão inflacionária toda ali em 2022, que o Banco Central decidiu subir juros e subiu muito rápido,
essa indústria de fundo imobiliária, ela foi muito punida e a maioria dos fundos ficaram abaixo do valor patrimonial e impossibilitou qualquer tipo de captação. Isso fez com que o mercado caísse quase 80% ali em 2022. Ao passo que, no segundo semestre, principalmente ali de 2023, quando o Banco Central sinalizou que ia começar a descer juros, os principais fundos começaram a fazer novas emissões e o mercado teve uma recuperação boa. Então, em 2023, a gente teve um fechamento aí de quase 8,3 bi em volume de vendas. Se você for pensar que foi um ano de transição política e econômica, foi um ano bastante satisfatório. E quando a gente analisa aqui 2024, o primeiro semestre fechou com 3,1 bi, com a projeção do que está em diligência de chegar em mais ou menos 8 bi. Então, o que acontece? A gente provavelmente vai ter um ano muito parecido com 2023. E aqui é um ponto importante a gente distinguir basicamente a grande diferença do que foi o mercado lá em 2021 para o que o mercado é hoje. Em 2021 você teve uma pulverização muito grande do mercado, com muitos compradores e muitos vendedores, né? Quando você vem para 2023 e 2024, você acaba tendo um mercado muito focado em grandes portfólios. Então, só para você ter como referência, em 2023, 5 transações representaram 60% mais ou menos do valor do mercado. Então eu diria que essa aqui é a grande diferença do mercado hoje. É um mercado que ainda é forte, mas é um mercado mais concentrado, tanto na mão do vendedor quanto na mão do comprador. E quando a gente vem para os highlights aqui do primeiro semestre, como eu comentei anteriormente, a gente fechou aqui em 3,1 bi o volume de transações, concentrados em 25 transações e 60% em ativos classe A. Então realmente os ativos classe A, eles tendem a ter uma liquidez muito maior porque são ativos mais fáceis de repor do ponto de vista de qualquer eventual saída de inquilino, né? Não, perfeito. Uma dúvida, você enxerga o fundo imobiliário como principal protagonista, né, nessas transações e para o que vem aí pela frente também? Flávio, eu acho que assim como o mercado de office, dada a pujança desse setor e como ele cresceu nos últimos anos, é muito difícil imaginar que o fundo imobiliário não vai ser o protagonista. Muito porque no mercado logístico, como eu comentei, as properties acabam tendo mais um perfil de desenvolvedor do que um perfil comprador. Então, eu diria que, sem dúvida, os fundos imobiliários provavelmente vão ser os grandes compradores aí nos próximos anos. Outro highlight importante do mercado aqui é a média dos cap rates das transações para ativos classe A. Esse número aqui fechou o semestre por volta de 8,5%, mais ou menos. Legal, Rodrigo. Isso é o cap rate médio do primeiro semestre de 24, né? Mas eu queria entender um pouco melhor como foi a dinâmica disso nos últimos anos e o que vocês estão esperando aí até o final do ano, no próximo semestre? Essa pergunta é interessante, Flávio. O cap rate ele tende a acompanhar basicamente aí a rentabilidade dos juros longos, né? Dos juros de longo prazo. Só que como eu comentei anteriormente, eu mostrei nos últimos gráficos, o principal player desse mercado hoje, o principal comprador, é o fundo imobiliário. E aqui, para fazer essa análise do cap e tentar fazer um link com juros futuros, é importante também a gente trazer outra derivada para a mesa, que é o dividend yield desses fundos, né? Se você for analisar hoje, os principais fundos eles estão aí tradando entre 9% e 9,5%, que é uma taxa acima desse cap médio. Então o que acontece hoje? Os fundos têm buscado novas estruturas para poder viabilizar essas transações. E o que eles têm usado muito? A estrutura de Seller's Finance, que é basicamente ele pagar uma compra parcelada, né? Ou seja, o vendedor financiar o comprador em taxas que geralmente são abaixo de mercado, né? Então isso faz com que o fundo consiga ter uma rentabilidade maior no início até que isso se estabilize lá na frente, né? Quando você pega principalmente a variação do cap, quando você olha 2021 ali, que a Selic estava em 2, para hoje que está em 10,5, essa flutuação do cap médio para ativos classe A, é importante ressaltar isso, ela tem uma flutuação de mais ou menos 100 bips. Então não é uma flutuação muito grande se você compara com a subida da Selic e até com a flutuação da NTN-B de longo prazo, né? Mas o que acontece? O mercado hoje ele é muito mais criativo do ponto de vista de estruturas de transação. Então eu diria que esse cap ele acaba não flutuando muito, apesar de flutuar, mas o que muda muito são as estruturas que os compradores têm usado hoje em dia para poder viabilizar as transações, né? E por último aqui, Flávio, realmente a concentração das transações, né? E aqui a gente tem uma divergência grande do mercado de escritório, porque 50% das transações do mercado, elas já são feitas fora da região sudeste, né? Então isso é um ponto que eu acho que tem uma diferença grande aqui do mercado de escritório, que é muito concentrado em São Paulo de fato, né? Legal, Rodrigo. 50% das transações, então, estão concentradas na região sudeste, mas vocês enxergam uma tendência para esses outros 50%? Onde elas estão mais concentradas? Quais são os principais mercados? Flávio, 70% do estoque de condomínios logísticos ele está na região sudeste. E quando a gente vai ali para o segundo e para o terceiro colocado, você tem uma disputa ali ferrenha da região nordeste e da região sul, que são regiões que têm crescido de forma considerável. Os valores de locação têm aumentado muito nessas regiões e os números de absorção têm se mantido constantes também.
Então eu diria que hoje esses dois mercados talvez sejam os dois principais aí fora da região sudeste. Porque, de novo, o mercado logístico, o principal driver dele é o consumo. Então, não necessariamente você tem que ter o maior IDH, o maior PIB. Se você tem um mercado consumidor ativo nessas regiões, você vai ter uma demanda para o mercado logístico. Então, isso faz com que esses mercados sejam competitivos. E muitas vezes, alguns investidores, por exemplo, preferem operações na região metropolitana de Recife do que, por exemplo, no raio 120 de São Paulo. Então, essa dinâmica, ela é muito ampla no mercado logístico, né? Então, eu acho que isso aqui, a gente tem uma diferença grande aqui do mercado de escritório, realmente, porque vocês têm uma concentração muito grande no mercado core, que é São Paulo, né, no final das contas. Realmente, Rodrigo, é uma dinâmica bem diferente do que o mercado de escritórios, né? Mas é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje no primeiro Real Talks de Capital Markets. A ideia é que a gente faça isso trimestralmente. Nos próximos a gente vai focar mais nas transações, nas captações dos fundos imobiliários e nas tendências de mercado que a gente está enxergando. Mas queria agradecer, foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Nos vemos nos próximos.